Muito bem, boa tarde oficialmente, gente. Hoje, 3 de fevereiro de 2021, a gente dá início ao nosso módulo 2 e agora vamos falar sobre controle de fitoparasitas. O controle de fitoparasitas, na aula de hoje, a gente vai falar sobre o controle biológico e controle físico na disciplina Manejo Agroecológico de Fitoparasitas 2, né? Aí a gente vai falar de conceito de controle biológico, quais são esses mecanismos, quais os agentes de biocontrole, vantagens e desvantagens, e como você pode também obter um agente de biocontrole. Já no controle físico, a gente vai falar também sobre o que é o controle físico, né, ou seja, o conceito, principais técnicas e aplicações, vamos falar de uma das técnicas que é a termoterapia, tratamento térmico do solo, vapor e solarização. Me apresento novamente, né, sou o professor Vinícius Rede Figueiredo, aí está o meu contato pelo e-mail, se vocês quiserem mandar e-mail, vinicius.figueiredo@ifbaiano.edu.br. E, como vocês já sabem, né, já é de conhecimento, esse material, essa videoaula está sendo gravada e vai ficar disponível aí nesse canal Vinícius Reis, _oficial, no YouTube, de modo que vocês consigam depois acessar e tirar qualquer dúvida, né? Para o vídeo, voltar, o que não inviabiliza que vocês enviem mensagens, principalmente pelo Microsoft Teams, deixa a mensagem gravada lá, eu diariamente acesso e posso retornar essas dúvidas o mais rápido possível. Ok? Então, e como vocês já sabem, é importante que vocês não fiquem com dúvidas. À medida que vocês forem tendo dúvidas aí ao longo da apresentação, podem interromper a qualquer tempo para que a gente possa ir conversando. Então, como eu disse, né, hoje o objetivo da nossa aula, que tem como tema controle de fitoparasitas, controle biológico e físico, nosso objetivo é apresentar estratégias para controlar fitoparasitas utilizando métodos biológicos e físicos, especialmente para que a gente evite, né, a utilização de produtos que agridam tanto o meio ambiente, o ser humano e animais, produtos químicos, né, os agrotóxicos. Eu gosto sempre de fazer essa pergunta após mostrar o objetivo da aula, né? O que é que você ganha, você estudante ganha com a aula de hoje, né? Você vai adquirir um pouco mais de conhecimento sobre a importância desses métodos, tanto biológicos e físicos, métodos diversificados, para o controle de parasitas em plantas, ou seja, esses organismos que podem causar doenças em espécies vegetais. Bom, aqueles que não foram meus alunos ou alunas no módulo passado, eu deixo aqui novamente a sugestão de você se conhecer um pouco melhor. Aí embaixo vocês estão vendo um link de apoio. Esse link vai direcionar vocês para uma página onde vocês têm a possibilidade de fazer um teste de estilo de aprendizagem. Para que serve esse teste de estilo de aprendizagem? Para que você, estudante, consiga potencializar os seus estudos, ou seja, identificar qual é o seu estilo de aprendizagem e, a partir da identificação desse estilo de aprendizagem, você compreender se você consegue estudar, aprender melhor ouvindo um podcast, por exemplo, fazendo anotações aí no seu caderno de rascunho ou visualizando vídeos, né? Então, são 3 estilos de aprendizagem, que é o auditivo, visual ou o estilo de aprendizagem sinestésico. Então, ao fazer esse teste aí, vocês terão condição de se enxergar em um desses estilos e aí, assim, você estimular a forma que você aprende mais, ou seja, potencializar os seus estudos. Se você identifica, por exemplo, que você é um estudante que tem um estilo auditivo, então você pode, a partir dessa identificação, começar a ouvir mais essas aulas, podcasts, enfim, materiais com áudio, para que você aí consiga fixar, aprender melhor aqueles conteúdos. Não só na disciplina de manejo agroecológico, qualquer outra atividade que vocês estejam se dedicando a aprender. Essa é uma dica, não é uma obrigatoriedade não, mas eu gosto sempre de frisar isso. Bom, vamos começar a abordagem do nosso assunto aqui de hoje, que é o controle biológico e o físico. Primeiro, antes de falar propriamente disso, como que se faz o monitoramento de pragas e doenças em campo? E por que isso é importante? É importante para que a gente conheça qual o nível de incidência ou severidade de uma determinada praga ou doença em uma área. E isso é feito através de, por exemplo,
com uma lupa, auxílio de uma lupa que a gente chama de lupa entomológica. Então, você vai no campo observar tanto frutos, parte de potenciais ataques de pragas e doenças, como é o caso de folhas, e com o auxílio dessa lupa você pode averiguar a incidência ou a severidade da praga ou doença. Então, esse monitoramento ele vai auxiliar na observação de possíveis danos às culturas agrícolas e, como vocês podem ver aí, né, consequentemente, na implantação de uma estratégia de controle. Ou seja, ao monitorar a praga e a doença, ao monitorar esses cultivos agrícolas, você pode, a partir do nível de incidência e severidade, estabelecer qual a estratégia melhor para controlar. O monitoramento em campo pode ser realizado através de amostragem visual ou, mais especificamente, como eu disse, com o auxílio de uma lupa entomológica. Então, eu trago para vocês nessa primeira imagem aí, gente, nesse primeiro slide, 4 fotografias de laranjas. Então, do menor índice de incidência, de severidade, desculpa, para o maior índice de severidade. Então, já para a gente conseguir diferenciar o que é incidência e severidade. Se eu perguntar aqui, por exemplo, para Ediane, para começar com Ediane, qual fruto dentre esses 4, sendo esse aqui o primeiro, este daqui o segundo, terceiro e quarto, qual destes frutos tem um potencial de dano de um patógeno, seja ele qual for, vamos imaginar que isso é um fungo, um ataque de um fungo, ele é mais severo na imagem 4 ou na imagem 1, Ediane? Aparentemente na 4. Então, a severidade é maior na imagem 4, ok? Perfeito. E qual é a incidência desse patógeno? Grande, pequena, média? Se você fosse estabelecer um índice de incidência de 0 a 4, por exemplo, qual que seria a incidência? Nossa. A pergunta ainda é para mim, né? A incidência, como é um fungo, fungos normalmente se propagam muito, tem uma incidência muito grande, né? Eu acredito que seria 4. Veja só, vamos lá. A incidência, não fique com dúvidas em relação a isso aqui, né? A incidência de uma determinada praga ou doença em uma área está relacionada com a quantidade de plantas doentes. Então, imagina que você tem 10 exemplares de plantas, você tem 10 laranjeiras no seu pomar, 10. Dessas 10 laranjeiras, eu digo a você, Ediane e os demais colegas, que 8 estão sofrendo ataque de um determinado fungo. Repetindo, das 10 plantas, 8 têm a incidência, ou seja, ao ataque de fungos. Então, a incidência é alta. Se eu falei 10, né, só para facilitar aqui o cálculo, 80% das nossas plantas têm incidência de fungos. Compreenderam até aí? Ô, professor, deixa eu ver se eu compreendi. Que eu dei uma dispersada aqui. Incidência é a quantidade de plantas que vai estar doente. Quanto mais plantas doente, é incidência. E a severidade é o grau da doença. Perfeito. Você já adiantou o que eu queria dizer, mas é isso mesmo, Maiara. Então, observa aí. Você tem, voltando ao exemplo que eu dei, você tem 10 plantas. Dessas 10, 8 têm incidência do fungo. Beleza? Pode ser que na planta 1, a quantidade de fungos presente, ou seja, o ataque, a severidade, seja leve. Mas na planta número 8, seja muito severo, ou seja, o fungo já esteja causando muito dano à planta. Mas aí a gente não está falando de percentual de severidade, a gente só está falando que existe a
o dano. E um dano é maior e um outro é menor. Portanto, para ficar claro, a incidência está relacionada à presença da praga ou doença em uma determinada planta ou parte da planta, ok? A severidade é quanto de dano que esse patógeno, essa doença, está afetando parte do fruto ou da planta, ok? E aí, gente, ficou claro? Ok? Então, voltando aqui ao exemplo dos frutos, né? A incidência do fungo em todos os frutos, tá vendo? Só que a severidade, ou seja, o grau de dano no fruto 1 aqui é menor do que no fruto número 4, para resumir aqui. Beleza? E aí eu trago nessa próxima imagem aqui, para que vocês consigam materializar aquilo que eu disse, né? Um exemplo, né? Escala para avaliação da severidade dos sintomas. Então, nós temos aqui, na planta que a gente considera como 0, uma planta sadia, ou pelo menos ela está aparentemente sadia, né? A gente não sabe as condições de raiz, nem do solo, mas aparentemente aqui pela folhagem é uma planta sadia. Na planta que ao lado que a gente deu o número 1, é uma planta com sintoma já inicial da doença, né? Folhas já começam a perder o brilho, não está aquele verde mais proeminente, né? Na planta que a gente deu o número 2 aqui, já é uma planta com uma severidade considerável, né? Então, é um sintoma severo. Muitas folhas já não estão presentes. E, número 3 aqui, já a planta num grau de severidade extremamente avançado, a planta já está morta. E aí, quando se faz a avaliação da severidade de sintoma de doença ou de praga, é importante que seja feito por uma pessoa só. Por quê? Porque o meu grau de visual, de análise visual para uma determinada planta pode ser diferente daquele que você está aí do outro lado observando. Pode ser, por exemplo, diferente do de Maiana, do de Vitor, de Conceição, enfim. Então, quando se faz a avaliação de severidade, é importante que uma pessoa só faça todo o trabalho para que não tenham distorções na avaliação. Entendido? Professor, essa escala de avaliação de severidade, ela é como se fosse uma regra que a gente tem? Você fala aí pelo número que eu coloquei de 0 a 3? Sim, ou só é um exemplo mesmo da aula? Não, é só um exemplo. Você pode dar, inclusive, até letra, né? Isso é um critério que você pode estabelecer na propriedade, por exemplo. Entendeu? Entendi, certo. Aí vamos agora falar propriamente dos métodos de controle de pragas e doenças. O que é o método biológico? É um método, naturalmente, que você vai utilizar organismos para combater pragas ou doenças, né? São muito utilizados na agricultura para o controle de doenças e pragas, especialmente em função, nos últimos anos aí, da preocupação que a gente vem tendo com o excesso, o uso irracional e em excesso de produtos que se acumulam no ambiente, que se bioacumulam, né, provocando doenças em animais, acumulando-se em solos e, consequentemente, contaminando lençóis freáticos e as fontes de água que o ser humano vai beber, assim como os animais, sem falar naquelas pessoas que lidam diretamente com o preparo dessas caldas, né, químicas, nesses agrotóxicos, sem a devida preocupação com a utilização de equipamentos de proteção individual. Então, por tudo isso, a tendência nos últimos anos tem sido em potencializar, em investir em pesquisas com controle biológico, para diminuir o impacto da agricultura convencional, né, no meio ambiente e, consequentemente, contaminar toda a cadeia alimentar. Então, aqui nessa imagem, por exemplo, vocês podem ver, né, nós temos aí a famosa Joaninha, né, fazendo um controle natural de, por exemplo, pulgões. Então, não foi à toa, né, não é à toa que esse mercado de controle biológico vem crescendo nos últimos anos, ainda a passos muito lentos, né, mas já é um sinal positivo de uma preocupação não só nacional, mas internacional, no sentido de que é importante que a gente
cuide melhor do ambiente, né? Do meio ambiente. Que a gente não tem essa opção simplesmente de deixar esse planeta, quando ele não tiver mais fontes naturais, e migrar para outra, né? Ainda não temos essa condição. Então, é importante cuidar da nossa casa, no nosso caso aí, do meio ambiente. Então, vamos falar aí agora sobre alguns conceitos, quais são os mecanismos de controle biológico, alguns desses agentes de biocontrole, vantagens e desvantagens, né? Tem algumas desvantagens, sim. E como é que você pode obter um agente de biocontrole? Gente, como eu disse, dúvidas, me interrompa. Por enquanto, alguma dúvida? Então, vamos. Seguindo. Bom, como eu já disse anteriormente, né, não é objetivo da disciplina, nem meio quanto professor, tornarem vocês decorebas, né? Ou seja, aquele estudante que lê tudo, decora para responder a avaliação. Mas trago aqui para vocês apenas um conceito para que vocês materializem, né, o que é esse controle biológico. Mas não é para decorar, para vocês entenderem o conceito e a perspectiva do que é o controle biológico, que nada mais é do que o controle biológico de fitoparasitas preconiza o controle de pragas agrícolas e doenças também, né? E os insetos transmissores de doenças, a partir da utilização de inimigos naturais, que podem ser outros insetos benéficos, predadores, bem como micro-organismos. Então, esse seria o conceito do controle biológico, né? A utilização de um organismo vivo para controlar outro que causa dano econômico. Não esquecendo que, geralmente, esses danos econômicos em culturas agrícolas são provocados por algum distúrbio, ou seja, pela influência antrópica. O que é que eu estou querendo dizer? Que quando o homem interfere no ambiente, aí é que ele provoca o desequilíbrio e, consequentemente, o surgimento de outras pragas, e aí sim a gente vai precisar utilizar mecanismos para minimizar esses danos ou prejuízos nas culturas agrícolas. Deixo para vocês, inclusive, aqui, ó, um link, né, da Embrapa, que trata sobre a utilização de controle biológico, em especial para controlar pulgões aí, que são verdadeiros insetos considerados pragas em muitas culturas, em especial hortaliças. Vamos seguindo, né? Dúvida pode interromper. Gente, é importante que vocês tenham em mente esses 3 mecanismos, ou seja, essas formas como a gente utiliza o controle biológico. Como é que se pode utilizar o controle biológico? Através do parasitismo, competição e a antibiose. Então, eu vou dar, inicialmente, o conceito aqui do que é o parasitismo como forma de controle biológico. É quando um organismo ele vai obter parte da sua alimentação, ou até mesmo toda a sua alimentação, às custas de outro organismo. Ou seja, o organismo parasita o outro para que ele possa sobreviver. Eu sempre brinco aí, né? E eu acredito que não seja objeto dessa turma, né? E quando a gente estabelece atividades avaliativas em grupo, que não se estabeleça aí a atividade parasitária. É sobre isso que eu estou falando, né? Quando um colega faz o trabalho e os outros apenas assistem. Então, são verdadeiros parasitas, né? Mas eu tenho certeza que não faz parte dessa turma aqui. Bom, então, parasitismo é isso. Um organismo ele vai conseguir sobreviver às custas do outro. Ou seja, ele vai se alimentar e sobreviver a partir do que um outro organismo fornece para ele. Então, se a gente pensar em um ser humano, só para exemplificar, as famosas, entre aspas, né, vermes, né, são os protozoários que habitam no nosso intestino, nosso estômago, eles sobrevivem às custas da nossa alimentação. Então, aquilo que a gente come, ele vai consumir, vivendo ali durante muitos anos, às custas da nossa sobrevivência. Então, essa é a metodologia do parasitismo. Competição. Você pode utilizar, inserindo a determinada área, um organismo vivo. Então, um desses organismos que é inserido, esse organismo que é inserido, ele é mais eficiente em aproveitar os recursos do meio.
Então, vai haver uma competição aí, seja por água, luz, nutrientes, pelo próprio espaço, gases, né, oxigênio, entre outros fatores. Então, o organismo ele vai competir com o outro e ele é mais eficiente. Então, o organismo que é introduzido, ele vai conseguir fazer esse controle biológico através da competição. E na antibiose, o que acontece? Você vai observar um mecanismo no qual esse organismo que ele é introduzido, ele vai produzir substâncias que vão ter algum efeito deletério, ou seja, que vai inibir o crescimento ou até a própria sobrevivência do organismo que está causando doença na área. Então, essas substâncias podem, inclusive, pode falar. No caso da antibiose, a gente poderia estar utilizando a alelopatia, não é isso? Utilizar plantas tem um potencial para controlar determinados insetos. Perfeito, perfeito. Maiana colocou aqui que poderia ser uma vacina, não necessariamente, sabe, Maiana? Porque qual é o objetivo da vacina? Vamos pensar na gripe. Em seres humanos, tá? Então, você injeta no corpo o vírus que ele já está atenuado, é o mesmo vírus. Então, o seu corpo o seu sistema imunológico vai reconhecer a presença do vírus, vai produzir anticorpos, e aí o que acontece? Quando você estiver em contato com o vírus, exatamente, então o seu sistema imunológico, ele já reconhece que é um corpo estranho e qual tipo de anticorpo ele precisa produzir para combater aquele organismo estranho, que no caso é o vírus. E aí, nesse caso, se você dá o exemplo da vacina, é como se eu estivesse colocando uma cochonilha para matar outra cochonilha. A mesma espécie, por exemplo. Se você considerar, veja bem, se você considerar que você pode utilizar fungo para controlar outro fungo, aí é o que mais se assemelha com o exemplo que você deu aí da vacina. Entendeu, Ana? Muito bem. Então, Ediane, é isso aí. Você pode utilizar também essas espécies vegetais que produzem, sim, produzem substâncias que são voláteis e que vão naturalmente afugentar espécies de insetos, por exemplo. Aí aqui, vou apresentar para vocês uma série de metabólitos tóxicos que são produzidos por micro-organismos, fungos e bactérias, que são utilizados, sim, há muito tempo já, né, como agente de controle biológico para combater patógenos. Como eu já disse, não tem interesse aqui que vocês fiquem decorando nada, só para vocês entenderem a quantidade que já tem desses organismos e principalmente dos metabólitos que são produzidos. Então, essa espécie aqui de tricoderma, né, Tricodermas virens, por exemplo, produz esses dois metabólitos, né, gliotoxin e gliovirin. Eles combatem, por exemplo, a Rhizoctonia solani, o fítium. Isso aqui já foi objeto de estudo de autores desde o ano 2003, né? Então aí já tem 18 anos na estrada esse metabólito tóxico. Temos o Tricoderma serinum, produz cerilolactona e também pode combater e controlar fítium, último, Rhizoctonia solani, Botrytis cinerea, também já foi alvo de pesquisa aqui desse pesquisador Vinali e outros colaboradores desde 2014. E aí, temos outros tantos metabólitos tóxicos, né, que a gente não precisa ficar entrando tanto em detalhe aqui, mas observe que aqui, o mais, nessa tabela aqui que eu consegui, desde 92, já são alvo de pesquisa e, inclusive, com resultados satisfatórios. Tanto é que vocês estão vendo aqui a espécie que produz, qual o tipo de metabólito e qual é o patógeno, né, que ele vai controlar. E aí eu chamo a atenção para um detalhe. Observe aqui a quantidade de espécies do fungo tricoderma. Então, o tricoderma, tenham isso em mente. O tricoderma é o fungo mais amplamente utilizado para estudo de controle biológico, pela quantidade de metabólitos que ele consegue produzir em função de suas diferentes espécies para controlar pragas, né? Doenças e pragas.
Então, é um fungo muito estudado há bastante tempo e que tem uma eficiência muito interessante no controle de patógenos. E aí, como vamos? Dúvidas? Dúvidas? Não. Então, seguimos aqui. Aqui, a gente já tem uma outra tabela que trata de bioherbicidas. Bioherbicidas de origem fúngica, né? Então, para diferentes plantas e culturas com desenvolvimento concluído, que esses bioherbicidas já têm estudo concluído, registrado ou que já foram comercializados. Então, por exemplo, aqui, nós temos o produto comercial, vamos ver aqui, esse segundo, Divine Valent. Então, ele controla Phytophthora palmívora, é um fungo, né? Qual é a planta? Morrênia odorata. Qual é a cultura? Citrus. Qual foi o país que ele foi utilizado inicialmente? Estados Unidos, em 1981. Entretanto, ele não era comercializado desde 2006, ok? Vamos a outro exemplo. Vamos pegar aqui, Collego Encore Technologies, é o nome do produto comercial. Qual agente de biocontrole? Coletótrico glosporioides. Ele consegue controlar a cultura da soja e do arroz. Foi utilizado nos Estados Unidos em 81 e 2006, já comercializado. Então, são vários exemplos aqui, como eu disse aqui, de bioherbicidas. Temos aqui nessa coluna do lado esquerdo os nomes dos produtos comerciais, os agentes de biocontrole e quais são as plantas que esses bioherbicidas conseguem controlar. Então, mais exemplos aqui de forma de controle biológico. Porque às vezes quando a gente fala em controle biológico, a sensação, a impressão que se tem é que você só pode utilizar esse tipo de controle com pequenos produtores, na agricultura familiar. Salvo engano, Ediane, você até me fez uma pergunta no módulo 1 sobre isso. Foi você? Professor, repete um pouquinho, porque minha internet, ela recarregou a página. Entendi. Eu tava relembrando aqui, eu queria que você me confirmasse. Se foi você que tinha feito essa pergunta sobre a possibilidade da utilização do controle biológico em culturas de larga escala. Se tinha sido você mesmo que fez essa pergunta. Eu estava nessa dúvida. Eu não me lembro, eu acho que não fui eu. Então tá. Mas, de toda forma, observe aí que, a partir desses inúmeros estudos que se tem aí, eu já informo que sim, é possível utilizar essa agricultura que a gente chama alternativa, né? Diferente da convencional, onde você só utiliza produto agrotóxico para agredir o meio ambiente e, consequentemente, esses produtos vão se acumular no ambiente e o resultado a gente já sabe qual é, né? Cada vez... Pode falar. Desculpa aí. Eu vi uma matéria no Globo Rural onde estavam utilizando o controle biológico, acho que foi na soja, com drones. Eles fazem o controle, utilizam o drone para ir colocando ali na agricultura de grande escala. Né? Então, eu não assisti essa reportagem por completo, mas aí você, além do controle biológico, você está observando também, né, uma agricultura de precisão, né? Então, você, através desses drones, você pode também fotografar as áreas, observar, por exemplo, por imagem aérea, onde você tem, por diferença de coloração dessas imagens que são retiradas, onde você tem, por exemplo, né, a incidência de uma praga ou doença, e a partir disso daí você liberar, por exemplo, esporos de fungos para controlar insetos, como a gente vai ver daqui a pouco, exemplo disso. Então, é possível sim. É claro que é preciso de um investimento um pouco maior, mas na agricultura de larga escala, né, você pode utilizar também, não é uma desculpa, né, você pode utilizar também essas formas de controle biológico. Bom, nessa parte aqui, eu vou dar um exemplo de como se pode obter agente de biocontrole.
Eu falei que um dos organismos mais utilizados, pesquisados e utilizados no mundo é o fungo tricoderma. E aqui eu vou dar o exemplo de um também, né? Então, o homem, ele pode, na obtenção de um agente de biocontrole, atuar de forma negativa ou positiva. E aí, não sei se vocês relembram, né, dessa figura geométrica aqui, nós temos o tetraedro da doença, que é representado pelos elementos que podem interferir na incidência de determinada praga ou doença em uma região. Então, esse tetraedro é composto pelo hospedeiro, que é a planta, né, que hospeda o patógeno, o ambiente, que ele precisa ser favorável, né, para que essa praga ou essa doença esteja presente, e o patógeno. O patógeno ele precisa ser virulento, ou seja, ele precisa ter a capacidade de causar doença. E, naturalmente, juntando todos esses fatores aqui, nós temos também a figura do homem. A influência antrópica, ela tem um papel decisivo nesse aspecto, ou seja, da introdução de uma determinada doença na área. Por quê? Porque, como eu disse anteriormente, né, a natureza, o ambiente por si só, ele se mantém em equilíbrio. A partir do momento que você tem a influência antrópica, aí você vai observar a mudança no ambiente em função da retirada de vegetação. Ao retirar essa vegetação, o homem ele introduz, em sua grande maioria das vezes, monocultivos, ou seja, você dá uma uniformidade para a sua área, e ao fazer isso, você acaba com os inimigos naturais, ou seja, com os predadores naturais que iriam combater as pragas que possivelmente iriam aparecer ali, praga ou doença, né? Então, o homem tem esse papel negativo, neste caso. Por outro lado, ao conhecer a biologia dos micro-organismos, e nesse caso específico aqui que eu vou falar, a biologia dos fungos, ele pode utilizar o controle biológico para combater pragas e doenças. Sabendo disso, ou seja, sabendo como se comporta, por exemplo, o tricoderma, o homem ele consegue extrair metabólitos do tricoderma, de modo que esse tricoderma ele consiga parasitar insetos, por exemplo, ou até outros fungos, de modo que você utilize, assim, o controle biológico, utilizando micro-organismos, nesse caso, o fungo, para combater outros fungos. E o exemplo mais clássico do tricoderma para a nossa região aqui de Ilhéus, Uruçu, Itabuna e regiões circunvizinhas, é o produto biológico chamado como Tricolvab, que é o que vocês estão vendo aqui, né? O Tricolvab é um produto produzido pela CEPLAC, né? É um órgão aí já estabelecido na região há muitos anos, para dar assistência técnica aos cacauicultores, né? Em função da gente viver aqui na região cacaueira. Então, o Tricolvab, ele é produzido a partir do fungo Tricoderma stromático, é um fungo que a gente chama de antagônico, ou seja, ele impede ou mata o crescimento do fungo causador da vassoura de bruxa, conhecido como Monilióftora perniciosa. E por que é que vocês estão vendo esse arroz aqui? Porque, sabe-se, foi o que eu disse, é importante você conhecer a biologia do organismo, né? Então, sabe-se que o tricoderma, este fungo, ele pode utilizar os nutrientes presentes aqui nos grãos de arroz previamente cozidos para crescer. Uma vez que o tricoderma cresce nesse substrato, né, nesses grãos de arroz, então você espalha na área onde está infestada com o Monilióftora perniciosa, que é o fungo causador da vassoura de bucha, e aí o tricoderma, ele controla biologicamente esses inóculos, né, essas fontes onde estão presentes o fungo causador da vassoura de bucha. Importante destacar o seguinte, neste caso específico, o tricoderma, ele não vai controlar a vassoura de bruxa na planta lá viva. Ele consegue fazer esse controle em inóculos que já estão no solo. Por exemplo, a partir de podas, você tira frutos estragados já, né, em estado avançado de decomposição, galhos, folhas. Então, tudo isso é fonte de inóculo. Então, a partir dessas podas, para remover essas partes afetadas, se o produtor simplesmente deixa na área, aquilo serve de contaminação, o que a gente chama de inóculo.
Então, esse inóculo aí vai, consequentemente, ser transmitido para outras plantas sadias, ou parte de planta sadia do cacaueiro. Então, é uma forma de você controlar esses inóculos utilizando aí o controle biológico. Portanto, diante de tudo isso que eu falei, né, o objetivo do controle biológico é controlar as pragas agrícolas e doenças também, né, utilizando inimigos naturais, que podem ser outros insetos e micro-organismos como os fungos, vírus e bactérias. E neste exemplo aqui, eu falei sobre o fungo tricoderma controlando outro fungo, que é o Moniliófora perniciosa, causador da vassoura de bucho. Professor, Pode falar. a gente poderia, então o tricoderma, ele seria um dos micro-organismos chamados de micro-organismos eficientes, não é isso? Isso. Quem tem muita coisa com isso é Maiana, e aí eu tenho uma dúvida. Esses micro-organismos eficientes, quando a gente captura eles, quando a gente coloca lá num local o arroz para a gente capturar, a gente não vai ter uma seleção. Para a gente ter essa seleção, teria que levar para o laboratório. Boa pergunta, ó. Deixa eu explicar melhor. Primeira coisa que você tem que fazer é você isolar o fungo, neste caso o tricoderma. Então, como é que você isola? Você pode, por exemplo, a partir até da própria CEPLAC, você chega lá e pedir a gente chama de uma cepa, um exemplar, né? Em uma placa de Petri, parece um pires, para ser bem objetivo aqui, bem simplório no exemplo. Então, com uma solução nutritiva, onde está este fungo, e aí você vai levar para um outro laboratório. Então, o que é que você vai fazer? Você vai cozinhar o arroz, e aí você vai pegar este fungo, que já está isolado, ou seja, só tem ele, você tem a certeza que só está presente ali o tricoderma. Aí você vai colocar este fungo no arroz, para que ele colonize, ou seja, o fungo tricoderma, ele cresça no arroz. E aí você vai ter a certeza que apenas esse fungo, o tricoderma estromático, está crescendo no arroz. Uma vez que você observou o crescimento nesse substrato, aí você pode colocar na sua área afetada, né, infestada pelo outro micro-organismo, no caso o fungo que causa vassoura de bruxa. Entendeu? Pode falar, Maiana. Ô, professor, quando eu faço captura assim, de micro-organismos, a gente cozinha o arroz, a gente segue muito a literatura do caderno de micro-organismo. Aí na literatura fala que os micro-organismos que estiverem de coloração clara pode estar se utilizando. E os micro-organismos que estiver com coloração escura, a gente descarta na mata mesmo. Aí nesse caso, nesse de laboratório é assim. Então, é um arroz que já vem com micro-organismos. Então, eu não entendi muito. Vamos lá. É importante vocês entenderem o seguinte: se vocês querem produzir esse agente de controle biológico, então vocês têm que ter a certeza que você está utilizando o tricoderma. E para você multiplicar, a ideia do crescimento do fungo no arroz é essa: é você ter uma fonte maior, você ter um número maior de micro-organismos. E nesse caso específico é do fungo tricoderma estromático. Então você utiliza o arroz como uma fonte de crescimento, de substrato, para que ele consiga crescer, porque ali tem amido, né, no arroz. Então ele vai crescer, ele precisa crescer e ele vai crescer sobre o arroz. Uma vez que ele cresceu no arroz, aí você coloca na sua área. Mas como é que você identifica que o fungo é o tricoderma? Aí você precisa de uma certa habilidade em laboratório, utilizando principalmente microscópio, para você conhecer as microestruturas de um fungo tricoderma, para que você não esteja multiplicando ali um outro fungo, e aí você não vai ter a eficiência que você espera no controle biológico, né? Pelo contrário, você pode até contaminar na área. Você entendeu o que eu expliquei? Entendeu, Maiana? Então, tudo bem. Vamos lá. Mais alguma dúvida? Conceição, Adiane, Vitor? Não, professor. Então, vamos lá. Bom, ainda falando dessa possibilidade do homem interferir de forma positiva ou negativa,
Aqui está um exemplo, gente, ó, de um fungo, da ação de um fungo, né? Tudo isso que vocês estão vendo aqui esbranquiçado, né? É um fungo. E o fungo, ele colonizou, ou seja, ele cresceu sobre a praga existente, que nesse caso é um inseto, a gente chama de broca do café. Então, a broca do café aqui, observe nessa imagem aqui, bem ampliada, né, de como é o ataque do fungo, né? Então, aqui por dentro do fruto, vocês estão vendo cortado do café várias brocas, né, larvas e a broca do café. Então, ele faz um orifício, como vocês podem ver aqui, isso aqui é a broca, né? Observe como é pequena. Então, ela entra no fruto e aí se multiplica lá dentro, né? Observa aí o dano que pode causar no café. Então, uma das principais pragas, se não a principal praga do café, é essa broca aqui. E aí, para fazer esse controle biológico, o que é que se pode fazer? É pulverizar na área este fungo, ó, que a gente chama de Beauveria baciana. É muito eficaz no combate a essa broca. Então, ele vai crescer na área e vai utilizar como fonte de seu crescimento a broca, né? Então, ele se alimenta da broca, mata a broca. E aí a pergunta é, não vai causar dano à cultura do café, tanto as folhas, caules, a própria cultura do café ou fruto? Não, ele é específico. O fungo, ele só cresce ele cresce utilizando aí a broca como fonte de alimentação. Então, esse é mais um exemplo aí de como o homem pode atuar de forma positiva utilizando o controle biológico. Nesse caso aí, utiliza fungo para controlar inseto. Entenderam? Sim. Caso não tenha, não haja a ocorrência da broca e eu aplique esse fungo de maneira preventiva, o fungo ele vai morrer sem causar nenhum dano à planta, não é isso? Perfeito. Se ele tiver estrutura de resistência, o fungo ele vai ficar na área lá e ele vai conseguir sobreviver por algum tempo, alguns meses, inclusive, né? E quando tiver condições de crescimento, ou seja, quando a broca aparecer, ele se multiplica, mas não causa dano à cultura principal. Nesse caso aí, a cultura do café. Não causa dano, não. Esse é um dos aspectos positivos. Falando nisso, agora eu deixo para vocês aqui esses dois quadros sobre as vantagens e desvantagens da utilização do controle biológico. Como vantagem, antes de fazer a leitura aqui, eu digo para vocês que o principal objetivo da utilização do controle biológico é que você vai evitar a contaminação, a poluição ambiental, pensando sempre no conceito da sustentabilidade, né? Então, eles não vão deixar resíduos nos alimentos, são seguros para o agricultor e consumidor e protegem a biodiversidade, ou seja, a diversidade de espécies, sejam elas vegetais ou animais e microbiológicas no ambiente. Não contaminam alimentos e ambiente. O uso desses agentes biológicos também diminui o risco de seleção de organismos resistentes, o que acontece no controle químico. Ou seja, quando você utiliza muito um determinado herbicida, por exemplo, ou inseticida, ao longo do tempo você vai observar a presença desses organismos, ou seja, o produto não vai ser tão eficiente. Aí você vai ter que aumentar a dosagem ou mudar de inseticida químico. Então, isso já não acontece com controle biológico, né? Ou seja, não há a seleção de organismos resistentes. A ausência também de um período de carência entre a liberação de um inimigo natural e a colheita. O que é isso? Eu dei um exemplo no slide anterior da liberação do fungo Beauveria baciana para controlar a broca do café. Depois desse período que você libera, se já estiver na época da colheita, você tem que esperar, ou seja, tem que ter esse período de carência? Não. Você pode fazer a colheita sem problema, que não vai bioacumular resíduo tóxico ao consumidor. Então, isso é uma vantagem também bastante notável, né? Como desvantagem, você tem que muitos inimigos naturais de pragas são sensíveis a pesticidas. E seu uso, a sua utilização e o controle biológico requer muito cuidado. Além disso, precisa, se eu falei
alguns slides anteriores, que é importante você conhecer a biologia dos organismos, ou seja, como é que se comportam esses organismos no ambiente. Então, é importante que você tenha uma qualificação técnica para você difundir essa tecnologia. E aí é importante que os seus colaboradores lá, né, seus trabalhadores rurais, o próprio produtor, eles se empenhem em estudar um pouco mais sobre o que é o controle biológico, fazer pequenos testes para depois ir ampliando, para utilizar na sua área na totalidade. E em relação ao controle químico, naturalmente o controle biológico ele vai ter uma ação mais lenta, né? Não é algo assim muito imediatista como acontece com os produtos químicos, o que pode ser considerado uma desvantagem. E requer um grande entendimento da biologia da praga e de seus inimigos naturais. Como eu disse, né? Se eu vou utilizar o tricoderma, se eu sei que esse fungo ele consegue crescer em grão de arroz, não adianta eu colocar, por exemplo, grão de soja para crescer, porque ele não vai crescer. Se eu utilizar o Bovéria baciana, que controla a broca do café, se eu for utilizar em hortaliças, será que esse fungo ele vai ter a sua ação eficiente? Pode ser que não, né? Então, é importante que tenha esse entendimento da biologia da praga para que o controle biológico ele seja eficiente. Portanto, estão aí colocadas algumas vantagens e desvantagens, cabe ao produtor ele enxergar ser muito mais interessante ele ter o seu efeito imediato ou pensar a longo prazo na sustentabilidade da sua propriedade, que consequentemente pode inclusive passar para as mãos de seus filhos e netos, né? Então, esse conceito da sustentabilidade, ou seja, da permanência com saúde e segurança no ambiente, é que é importante também antes de pensar nas ações imediatistas. Entenderam? Vocês estão quietos? É porque está voltando hoje, ainda não pegaram o professor, pode falar amanhã. Então, esses micro-organismos benéficos aí que você havia falado, são os micro-organismos que a gente pode estar encontrando também no meio da natureza, só que a gente não sabe distinguir qual micro-organismo é. Se é esse que você trouxe na aula, mas eu acredito que eles vão estar... Pode estar sendo capturado no meio ambiente. Pode e com certeza... São os micro-organismos. Micro-organismo, sim. O micro-organismo, ele tem uma propriedade que a gente chama de ubiquidade, sabe, Maiana? Então, o que é essa ubiquidade? A capacidade dos micro-organismos estarem presentes em todos os ambientes, aquático, terrestre e aéreo também. Então, assim, como são, na sua grande maioria das vezes, invisíveis ao olho nu, a gente não percebe. Mas com técnicas de laboratório para captura e estímulo do crescimento deles em ambiente controlado, como, por exemplo, um laboratório, dá sim para você fazer o cultivo desses organismos e estudá-los para uma finalidade específica. Você se dedica Professor, Pode falar. Quando as aulas voltarem, a gente pode estar fazendo a captura desses micro-organismos, levando para o laboratório. Foi uma sugestão até que eu dei na época à professora Carla, só que ela não está mais no campus, aí você poderia tomar essa prática. E aí a gente poderia estar vendo quais os micro-organismos que a gente captura na Mata Atlântica ali de Uruçu, que a gente poderia estar fazendo uma prática dessa. Eu acho bem interessante. Pois eu lhe digo o seguinte, uma das minhas especialidades não digo nem especialidade, gosto mesmo, é pela microbiologia. Então, você está indo pelo caminho certo. Estou brincando, é porque eu gosto da área, sabe? Microbiologia. Então, tem essa possibilidade, sim. É só a gente observar aí quais são os espaços disponíveis que tem no campus, laboratórios, eu digo, né? Para a gente fazer a coleta, a gente tem material disponível aí, que é a matinha, né? Basta ter coragem, né? Que está aí perto, do lado. E levar para o laboratório e estudar, fazer a observação dos organismos. Te digo que é muito fácil fazer a coleta, muito fácil. O trabalho é selecionar, mas dá para fazer sim, sem problema. E a partir disso aí, fazer testes em laboratório. Você consegue controlar insetos, você consegue controlar outras doenças, né? Enfim. Ediane, pode falar. Caso do controle biológico, a gente pode fazer a captura, só que, como é o controle biológico, a gente tem que saber qual fungo, ou melhor, qual micro-organismo que a gente deve utilizar.
Por isso que a gente tem que ter seleção e não pode utilizar todos. Isso aí, perfeitamente. Selecione de 1 a 1, porque depois você não sabe qual foi o que controlou, entendeu? Mas aí você pode controlar, selecionar de 1 a 1 e fazendo testes. Vamos lá. Bom, agora a gente vai abordar os métodos de controle físicos. Semana que vem a gente vai dar seguimento a esses métodos, né? Mas hoje a gente vai falar sobre os métodos físicos, que vão atuar diretamente sobre o patógeno, ou seja, aquilo que está causando a doença, ou de forma indireta, sobre a fisiologia da planta, retardando o amadurecimento e, consequentemente, mantendo a resistência de frutos, só para exemplificar, né? Então, a gente tem alguns métodos, né, alguns exemplos de utilização de controle físico, como é o caso de utilização de temperatura, radiação, ventilação, utilização da própria luz, terapia mecânica em si, podas, enfim, alguns métodos, naturalmente, eles são, precisa de um recurso financeiro, um investimento na propriedade um pouco maior, né, mas isso vai depender sempre do objetivo do produtor. Existem vários métodos físicos, eu vou dar alguns exemplos aqui. Falando em exemplo, também vou deixar esse link aí, né, se vocês tiverem interesse de dar uma assistida, fala um pouco também sobre métodos físicos, são vídeos curtos. Mas depois, se vocês tiverem interesse, acessem e complementem o conteúdo dessa aula de método físico. Bom, entre todos esses métodos físicos, a utilização da energia solar, ou seja, a incidência de sol para aumento da temperatura é muito utilizada. Existem vários trabalhos, como por exemplo na empresa, na Embrapa, né, em pequenos espaços, áreas de agricultura familiar, como também áreas mais extensas de grandes empresas, já é bem preconizado, bem utilizado e eficiente. É o que a gente chama de solarização, a utilização da energia solar para aquecer o solo. Então, a solarização é um método de desinfestação do solo para controlar fitopatógenos, ou seja, organismos que são capazes de causar doenças em plantas. Para controlar também plantas daninhas, insetos considerados pragas, e consiste na cobertura, como vocês podem observar aí, né? Cobertura do solo, aqui, ó. Faz a cobertura do solo com um revestimento plástico. Observem aí, e aqui também em áreas maiores, né? Então, você faz o revestimento plástico da sua área. Naturalmente, você pode utilizar diferentes tipos de plástico, né? Transparente, um plástico mais escuro, e isso vai depender da sua finalidade. Em pré-plantio, pode falar. A utilização do malte também se enquadra nessa técnica de solarização ou é uma coisa diferente? Malte? Malte é um plástico que utiliza para a cobertura do solo. Ah, sim. Eu acho que você está querendo falar mulching. É uma expressão até em inglês, né? Né? Porque entendi você falar malte, que é o resíduo da extrato de malte quando você faz a produção de cerveja. Mas aí, no caso, é para utilizar como substrato mesmo de alimentação, de animais, por exemplo, né? Não, mas o que você falou é mulching. É isso mesmo. Então, o que acontece? É interessante que primeiro você faça a umidificação, ou seja, irrigue a área, para deixar essas áreas úmidas. E depois você vai fazer a cobertura do solo. Pergunta para Vitor. Me escuta, Vitor? Vitor Hugo. Professor, tá me ouvindo? Estou ouvindo sim, muito bem. Me diga uma coisa, por que é interessante, antes de colocar a cobertura, você umedecer o solo? Umedecer? No caso da cobertura, da umedecer eu não tenho tanta certeza assim, mas eu sei que da cobertura é para você eliminar qualquer resquício de sementes, né, de outras culturas, ou até de outras culturas dali do local, né? Agora, umedecer eu não tenho tanta certeza assim, se eu puder... Então, umedecer, quer falar, Diane? Pode falar. Não, pode falar.
Tá? Então, qual a estratégia de você umedecer? Porque quando você molha, você vai justamente, Vitor, estimular o crescimento, a germinação dessas sementes de plantas ditas como daninhas, né, plantas invasoras. Então, ao fazer isso, você estimula que essas sementes, elas germinem. E aí, imediatamente, você coloca a cobertura de plástico. E aí, depois, com a incidência da radiação solar, durante um período de incidência do sol, aí você vai eliminar. Então, você garante que essas sementes germinaram e depois, com a incidência do sol, vai aumentar consideravelmente essa temperatura aí, e aí você vai matar larvas de insetos considerados pragas e essas sementes de plantas invasoras. Então, a técnica tem essa finalidade de eliminar tanto essas plantas daninhas ou ervas invasoras, como também larvas de insetos considerados pragas. Ok? Professor, Pode falar. a gente, na agroecologia, chamar essas plantas de plantas espontâneas. Espontâneas. São várias determinações, eu costumo não falar uma coisa só, porque em livros vocês podem encontrar outras coisas, mas são consideradas, a depender da localidade, plantas invasoras, plantas daninhas, que esse termo tem até sido menos utilizado nos últimos anos, e plantas espontâneas, porque, de fato, elas são disseminadas de forma espontânea, né? Não há um cultivo comercial. Conceição fala que a minha fala aqui está falhando. Vocês estão escutando bem? Os demais? Eu escuto bem. Para mim também está falhando, mas é a minha internet aqui que está um pouco ruimzinho. Até o slide tem hora que está sumindo. Conceição, pode ser que seja isso também, porque Maiana falou que está ouvindo bem, né? Mas vou tentar falar mais pausadamente, tá bom? Para diminuir aí esses cortes. Bom, a incidência de pragas, elas podem também ser evitadas, ou pelo menos minimizadas, com técnicas de controle que a gente chama de físico, que é o caso da poda. E aí existem diferentes tipos de poda, né, gente? A poda de formação de uma planta, a poda para a melhor aeração, porque uma planta muito densa, né, com a folhagem muito densa, muitos galhos, o que vai acontecer? Vai estimular um microclima naquele ambiente, naquela espécie ali, ou naquela área, mais úmido. E ambientes úmidos tendem a estimular o crescimento de espécies, especialmente de fungos. Então, ambientes úmidos, você vai ter o crescimento maior de fungos, e um ambiente muito arejado e ensolarado demais vai estimular a presença de algumas pragas, alguns insetos considerados pragas. Portanto, as podas precisam ser muito bem conduzidas e feitas nos momentos adequados, a depender do desenvolvimento da planta, né, da espécie vegetal, para que você obtenha o objetivo necessário de fazer o controle dessas pragas. Portanto, a poda é sim uma estratégia, mas também precisa ser feita no momento adequado para você estimular o melhor crescimento da planta, tanto para sua formação e também, especialmente, para evitar microclimas que estimulam a incidência, por exemplo, de fungos ou algum outro inseto considerado praga. Então, a poda pode ser uma metodologia eficiente no controle físico também de pragas e doenças. Bom, gente, o que eu preparei para vocês sobre controle biológico e físico, controle biológico e físico de fitoparasitas, foi isso, e como vocês já conhecem esse slide aí, né, é o momento agora da gente revisar um pouquinho, responder algumas perguntas, para que a gente consiga consolidar o assunto que foi trabalhado na aula de hoje. Ok? Dito isto, Vitor, como você identifica a severidade de um patógeno em um cultivo agrícola? Por favor. Severidade, no caso, é relacionado à planta, no caso, né? Isso. No caso, com aqueles estágios que foi passando, né? E o senhor explicando, a planta mostrando ela
praticamente sadia, né? Aí depois vem os estágios de danificação do patógeno na planta, né? Do fitoparasita, enfim. Aí vem os estágios até levar à morte, né, da planta. Seria Quais isso? são, ô Vitor, desculpa interromper, quais são, como eu não conheço o campus ainda, né, eu preciso da ajuda de vocês. Quais são, existe algum pomar no campus de Uçuca? Existe, mas é abandonado. Existe alguma cultura lá, assim, estabelecida? Tem o cacau, é o que tem Cacau. mais. Diane, também tem, não é estabelecida, né? Mas tem tem as árvores de mangostão, ou é rambutão, eu não lembro, é mangostão, passando ali em frente à hospedaria. Não sei se vocês lembram. Pronto, vamos pensar nisso daí, no rambutão. Então, você chega e aí, como é que você, apenas olhando para a planta, ou as plantas, não sei se existe mais de uma, né? Como que você poderia informar que aquela espécie ali está sendo, como é que eu digo, severamente afetada por uma praga, por um patógeno? Ou seja, como é que você identificaria a severidade de determinado patógeno, né, do inseto naquela cultura? Seria analisando, né, a planta como um todo, né? Questão Então, de folhas, né, de incidência de folhas, coloração da folha. então é E, importante, Vitor, que você tenha um parâmetro, né? Você tem que conhecer sim, uma planta sadia, né? sim, A partir desse conhecimento da planta sadia, você vai comparar isso. qual é o principal inseto praga daquela cultura e, principalmente, qual o dano que está sendo causado ali. Por que é importante identificar essa severidade, gente? Para vocês entenderem qual controle, ou se é necessário, já entrar com um controle biológico. Ou físico, genético, cultural, mecânico, enfim, entendeu? É importante conhecer essa questão da severidade para vocês entenderem se isso já está causando um dano econômico. Ficou claro? Para mim ficou. Perfeito. Ficou. Eu tenho só um exemplo prático, que naquela hora lá eu não passei, mas que durante o estágio, a gente foi em uma plantação, num pomar de caju. E aí a gente foi no terceiro dia, e aí tinham 3 plantas acometidas por mosca branca. Aí a gente voltou lá 8 dias depois para fazer o controle, e aí quase todas as plantas elas já estavam acometidas pelo patógeno. E a mosca branca, ela é uma praga bastante severa, né? Porque ela atinge ali a seiva da planta. Tá, mas E seria, né? Sim. pode falar. No caso, esse controle era para a gente ter analisado e ter ido fazer imediatamente. E demorou bastante tempo, e aí ele já Pois é. tinha causado um maior. Então, as instalações de armadilhas entomológicas nas áreas de pomar, especialmente, tem essa finalidade, né? Então, você vai espalhar em alguns pontos específicos e tem que ali, ó, diariamente observar. Se você não tiver a possibilidade de diariamente, pelo menos aí 2, 3 vezes na semana, você tem que ir lá e olhar. Contou na armadilha o número de insetos que está causando dano econômico, não pode perder tempo, como você acabou de colocar. De um dia para o outro, ou 3, 4 dias depois, você pode ter um cenário muito mais preocupante do que aquilo que você pensava. Por isso que as estratégias de monitoramento, e nesse caso a utilização de armadilhas se encaixa bem, é interessante, porque você sabe exatamente se você precisa atuar com... Até se você pensar num produto químico, vamos pensar bem, a instalação de armadilhas entomológicas, ela lhe diz se você vai colocar ou não o produto, porque você pode estar jogando dinheiro fora, às vezes não precisa colocar. Tem um inseto por armadilha, precisa você aplicar produto, seja biológico ou químico? Não. Então, essa é a função da armadilha entomológica, né? Mas, como você colocou, aí a observação foi feita, mas aí não entrou com o controle, não é nem controle, né? Nesse caso aí, a medida realmente de erradicação da praga, ou pelo menos de
redução em níveis economicamente viáveis, mas aí ficou no prejuízo, né? Ediane, já que você está com a palavra, responda a questão 2. Quais as vantagens de adotar o controle biológico quando comparado ao controle químico de fitoparasitas diante daquilo que a gente viu hoje? Porque, como a gente pôde observar, o controle biológico, ele evita a contaminação do ambiente, dos alimentos, e ele acaba por, de certa forma, garantir a biodiversidade, né, de espécies no ambiente, já que é um controle onde a gente vai ter mais de um organismo e um vai controlar o outro. Eu acho que é só isso, tem mais coisas. Perfeito. Maiana, está me escutando bem? Oi, professor, estou escutando. Você teria alguma coisa a complementar sobre o que... Ediane falou o quê? Desculpa, Ediane. Dá para você repetir, por favor? Conceição, peraí só um Para não minuto. falar a mesma coisa que ela falou. Conceição, coloque aí no chat, uma vez que o seu áudio está ruim. O que é que você Quais acha? as vantagens de adotar o controle biológico quando comparado ao controle químico e federal? Isso. Controle biológico, porque... Peraí, Conceição, deixa só a Maiana terminar que você complementa, só um minuto. A vantagem do controle biológico porque não agride o meio ambiente, não agride a planta, não agride o meio ambiente e não agride nós, seres humanas. E quando a gente faz o controle biológico, a gente não deixa a planta frágil, a gente paralisa o inimigo e continua nutrindo ela, diferente do controle químico, porque quando se coloca químico em uma planta, ela meio que não acontece de baixar, assim, levando, assim, compreensão da gente aqui, que as plantas também lembram muita gente, baixa a imunidade da planta. Aí sempre tem que estar usando o controle químico, porque o controle químico, ele combate, mas ao mesmo tempo ele baixa a imunidade da planta. E o controle biológico não acontece de deixar a planta suscetível a mais pragas e doenças. Deu para explicar aí, professor? Ok, Maiana, eu sei que você tentou ser didática na sua explicação, mas só não pensem que a planta tem sistema imunológico. Eu sei que você tentou ser didática comparado. Eu sei. Mas a planta, de fato, não tem. Mas eu entendi, sim, entendi. Você entendeu, né, professor, o que eu quis dizer? Entendi. O conceito é que a planta bem nutrida, isso, ela fica menos propícia a doenças. Eu quis dizer isso. Exatamente, eu entendi. Então, Conceição, o controle químico... Só um minuto, Ediane. Deixa a Conceição, porque ela está com um problema no áudio. Vamos aproveitar que está funcionando bem. Pode falar, Conceição. Está escutando, professor? Perfeito. Pode falar. Conceição, pode falar. Estamos ouvindo. Também tendo controle, professor, no caso, tanto os danos, não vem danificar a planta como um todo, nem passar para as outras plantas também. O controle vem bem menos gasto, combatendo algumas pragas e também não vai perder toda a lavoura, e o controle biológico é bem melhor do que o químico, como nós já sabemos, né? Então, diga, Diane, diga. Eu ia dizer que o controle químico, ele a longo prazo, ele acaba não sendo eficiente, porque a praga, ela acaba criando resistência a determinados produtos, né? Então, aí você tem que estar mudando de produto, no caso da utilização de produtos químicos. Pronto, exato. Era a última coisa que eu ia fechar aqui o raciocínio de vocês, era sobre isso. Embora o controle químico ele seja mais imediatista, ou seja, o biológico ele tende a demorar um pouco mais, mas a longo, para você ter o efeito imediato, né? Mas a longo prazo, o que se observa em termos especial de sustentabilidade é muito mais econômico se pensar em estratégias que se preserve a biodiversidade e também, né, a saúde humana e dos animais.
como eu já disse, nós não temos até o momento, eu desconheço a possibilidade de a gente migrar do planeta Terra e para outro, para destruir outro planeta. Então, a gente tem que cuidar do que é nosso aqui, especialmente para aqueles que pensam em ter filhos e netos, né? A gente tem que entregar um planeta às nossas gerações habitáveis, né? Diga, Vitor. Vitor, pode falar. Oh, não, professor. Foi o que aconteceu no negócio aqui, sem querer toquei no teclado. Perdão. Ah, nada, que isso. Bom, aqui, né, eu finalizo nossa aula de hoje. Como vocês já sabem, o nosso vídeo dessa aula aí vai ficar disponível no canal, né, Vinícius Reis _ oficial. Acessem quando tiverem disponibilidade. Fiquem tranquilos aí que a aula vai ficar gravada por bastante tempo, não tem essa preocupação de vocês que vai expirar a aula. Então, bom, neste momento eu vou encerrar a aula e, consequentemente, a gravação, ok?